pessoal? Beleza? Bom, continuando então aí o nosso estudo de força magnética, essa semana nós vamos trabalhar com a força magnética sobre condutores, no caso sobre fios, tá? Bom, vamos lá fazer algumas recapitulações, né? Semana passada nós estudamos a força magnética sobre uma carga em movimento, que seria basicamente assim. Se aqui na região do quadro eu tiver um campo magnético entrando e eu lançar aqui uma carga elétrica positiva, por exemplo, com uma velocidade cuja direção é perpendicular ao vetor campo magnético, ela fica sob a ação da força magnética, né? Nesse caso aqui, pela regra do tapa, a velocidade está para lá, o campo está entrando, dou um tapa na força, então vai ficar sujeito a uma força magnética para cima. Se for negativa, vai acontecer, tá a velocidade para lá, a carga negativa está entrando e eu bato com as costas na mão, esse elétron vai ficar sujeito a uma força magnética para baixo. Vimos também no início da parte de eletricidade que todo fio todo material condutor possui elétrons livres que ficam em movimento desordenado aqui dentro. Mas quando se estabelece uma diferença de potencial, os elétrons passam a ter movimento ordenados. Todos os elétrons passam a ter mais ou menos um movimento para o mesmo lado. Todos eles passam a se mover na mesma direção. E a esse movimento ordenado de elétrons nós demos o nome de corrente elétrica, né? Então, a esse movimento ordenado chamamos de corrente elétrica, cuja intensidade é calculado pela quantidade de carga que passa por unidade de tempo numa seção reta transversal do condutor. Vimos também que existem dois sentidos para a corrente elétrica, o real e o convencional, né? O real é aquele que acompanha o movimento dos elétrons, lembram? Corrente elétrica, o sentido real é aquele que acompanha o sentido da corrente elétrica e o sentido convencional, que é o sentido contrário a esse movimento, e é o que nós usamos como base, né, para resolver exercício. No dia a dia a gente utiliza inclusive o sentido convencional da corrente. Então, eu tenho dois sentidos para a corrente, o real e o convencional, e nesse caso nós vamos nos ater ao sentido convencional, que nesse caso aqui estaria para a esquerda. Agora, eu vou pegar esses dois conceitos e vou juntá-los. Por quê? Pelo seguinte, vamos pensar que aqui, nessa região do quadro, existe um campo magnético entrando e eu vou pegar um fio que está sendo percorrido por corrente elétrica e vou colocar ele aqui dentro desse campo magnético. Então eu tenho o movimento ordenado dos elétrons, que é para a direita, né? Eu vou manter esse movimento aqui, ó. Você tem elétrons que está tendo esse movimento ordenado para a direita, ou seja, ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Bom, o que acontece? A corrente elétrica é constituída de movimento de elétrons. Ou seja, quando eu pego um fio que está sendo percorrido por corrente elétrica e coloco ele dentro do campo magnético, o que eu estou fazendo é colocar zilhões de cargas elétricas em movimento dentro do campo magnético. E o que vai acontecer? Ora, o que vai acontecer é que esses elétrons vão ficar sujeitos à força magnética. Para onde? O elétron está indo para lá, o campo magnético está entrando no quadro, a força magnética eu bato com as costas da mão.
Então, eu vou colocar só 3 elétrons, né? Mas existem zilhões de elétrons passando aqui. Bom, então, esse elétron vai ficar sobre uma força magnética para baixo, esse elétron vai ficar sobre uma força magnética para baixo, esse elétron vai ficar sobre uma força magnética para baixo. E todos os outros N elétrons que tiver por aqui, todos eles vão ficar sujeitos a uma força magnética para baixo. O que vai acontecer? A tendência é esses elétrons começarem a descer. E quando eles começarem a descer, eles fazem parte desse material, eles fazem parte do fio. Se os elétrons começam a descer, o fio vai começar a descer também, porque eles fazem parte desse condutor. Então, todo o fio vai ficar sujeito a essa força aqui. Então, esse pedaço de fio aqui, esse fio, esse comprimento L de fio que eu estou colocando dentro do condutor, ele vai ficar sujeito a uma força magnética para baixo, cujo valor seria o somatório de todas as N força magnética em cada elétron que tem aqui. Então, e o fio, por conta dos elétrons que estão se movimentando lá, vai ficar também sob a ação da força magnética. E esse valor vai ser, teoricamente, seria calculado de que maneira? Eu ia calcular a força magnética em cada um desses elétrons, iria somar tudo isso e colocar a força, o valor da força magnética para o fio. Eu falei que teoricamente, porque nós não vamos fazer isso, né? Os físicos já acharam uma forma mais simples. Você imagina eu calcular a força elétrica de cada um aqui e for somar. Existe um processo mais direto, né? Que processo é esse? Bom, vamos levar em conta algumas considerações agora. Vamos pensar inicialmente em três condutores. Um condutor, que eu vou chamar de condutor X, com um comprimento de 40 centímetros. Um outro condutor, que eu vou chamar de Y, com um comprimento de 20 centímetros. E um terceiro condutor, que eu vou chamar de Z, com 10 centímetros de comprimento. Todos eles percorridos pela mesma corrente elétrica. Todos eles percorridos por uma corrente de 2 amperes. Aí eu pergunto a vocês, será que o fio X, Y e Z ficarão submetidos a uma força magnética de mesma intensidade? Será que a força magnética desse fio é igual à força magnética sobre esse fio e é igual à força magnética sobre esse fio? Se a resposta for não, você está correto. A força magnética que esse fio vai sofrer é diferente dessa, que é diferente dessa. E eu posso dizer, inclusive para você, que se a força magnética aqui for de 4 newtons, aqui é de 2 newtons e aqui é de 1 newton. Por que eu estou dizendo isso? Bom, se a força magnética sobre o fio é o somatório das forças magnéticas em cada um dos elétrons, e que corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, ela é determinada pela razão da quantidade de carga que tem a cada instante, vocês concordam comigo que se esse fio tem 40 centímetros, significa que a quantidade de carga que vai ter aqui vai ser maior. Não, Emerson, porque todos têm 2 amperes. Lembre-se que a intensidade da corrente elétrica, ela mede, veja bem, ela mede a quantidade de carga que passa por uma seção reta transversal do fio. Ela não determina a quantidade de elétrons que tem em todo o volume do fio, mas a quantidade que passa por uma abertura. Então você imagina que tem um fio passando aqui assim, ó, e quando a gente fala a seção reta transversal,
é eu estar aqui nessa posição, ó, o fio está passando aqui, ó, na minha frente. Então está vindo o elétron ali, a corrente elétrica vai contar quantos elétrons estão passando aqui, ó, na minha frente. Eu não estou olhando quantos que estão passando antes e quantos estão passando depois. Eu só olho, a definição é quanto que passa na minha frente, não o total. Né? Então, por aqui, por essa seção passa 2 coulomb de carga a cada segundo, porque corrente elétrica é coulomb por tempo, quantidade de carga por tempo, né? Então, por aqui passa 2 coulomb, por aqui passa 2 coulomb, por aqui vai passar 2, por aqui vai passar 2, por aqui 2. E eu tenho que lembrar outra coisa. Os 2 coulomb que estão passando por aqui não são os mesmos 2 que estão passando por aqui. Não são os mesmos elétrons, né? O elétron está percorrendo uma distância. O elétron passou 2 coulomb de carga aqui, ele foi embora. E aí vai estar passando outros 2 aqui. Então, o que acontece? Se eu for pensar, a quantidade de carga elétrica que eu vou ter nesse condutor aqui, no total, vai ser maior do que aqui. Porque eu tenho que pensar em cada elétron passando por uma seção reta transversal. Então, por aqui está passando 2 coulomb, por aqui mais 2, por aqui mais 2, por aqui mais 2. Ou seja, nesse fio aqui, eu vou ter uma quantidade de carga maior. Né? Então, o que os caras perceberam? Quando eles fizeram isso, eles verificaram essa relação. Esse fio aqui estava submetido a uma força magnética maior. Esse aqui a uma força magnética exatamente 50% menor do que essa. E aqui, por conta do comprimento ser 4 vezes menor, a força magnética aqui estava 4 vezes menor também. Então, o que eles perceberam é que a força magnética ela dependia do comprimento do fio. Por quê? Porque o comprimento do fio vai determinar se eu vou ter mais cargas ou menos cargas dentro daquele condutor naquele exato momento. Tá? Eles perceberam que a força magnética sobre um fio dependia do comprimento do fio que estava dentro do campo magnético, porque o comprimento iria determinar a quantidade maior ou a quantidade menor de cargas que tivesse ali. Né? Bom, vamos fazer uma outra colocação. Vamos pegar agora 2 fios idênticos. Eu não vou conseguir fazer com a mesma largura aqui, tá? Mas nós estamos considerando que os fios têm a mesma área transversal, tá? Vamos pegar 2 fios agora, ambos com 40 centímetros. Bom, se eles têm o mesmo comprimento, a quantidade de elétron que vai estar passando lá num determinado instante vai ser a mesma quantidade de elétron que vai ter ao longo dele todo. Só que nesse fio de baixo, eu vou fazer passar uma corrente elétrica de 4 amperes. Aí eu pergunto novamente para vocês. A força magnética nesse fio aqui, ele será igual à força magnética aqui embaixo? Lembrando que a força magnética sobre o fio é o somatório de todas as forças magnéticas em cada coulomb de carga e que corrente elétrica é carga sobre o tempo. Aqui em cima estão passando por cada seção reta transversal 2 coulomb de carga e aqui embaixo 4. O que significa? Que nesse fio todo aqui vai ter o dobro de cargas elétricas se movimentando no mesmo intervalo de tempo que lá embaixo, né? Porque aqui, lá em cima, porque aqui tem 2 coulomb passando a cada segundo e aqui tem 4 coulomb passando a cada segundo. Considerando que o fluxo de elétrons é constante nos 2 fios, no mesmo instante, a quantidade de carga aqui é maior. Né? Então, se a quantidade de carga é maior, o somatório vai ser maior e a força magnética ali vai ser maior também. Ou seja, perceberam que a força magnética sobre o fio era diretamente proporcional à corrente elétrica.
Porque a corrente elétrica também iria determinar a quantidade total de cargas que tinham ali, né? Lembrando, né, que a força magnética é QVB. A força magnética, ela depende de quem faz isso, né? Aqui não vai ser diferente. Se eu tirar o campo magnético, não tem força magnética. Então, a força magnética, ela ainda é dependente da intensidade do campo. Se não tiver campo magnético, não tem força magnética, não é isso? Então, foi verificado essas três variáveis. Esses dois elementos aqui, ó, eles estariam determinando, gente, o volume total de cargas elétricas que teria naquele fio ali, tá? Inclusive, é possível até nós pensarmos numa dedução dessa equação. Olha só. A força magnética é carga, velocidade, campo magnético, seno de θ. Eu vou deixar o seno de θ para lembrar para vocês que ainda vale a regra. O fio, ele tem que estar numa direção diferente da direção do campo magnético. Se ele estiver na mesma direção, não vai ter. Se eu colocar um fio aqui, ó, nessa direção, não vai ter força magnética. Ele tem que estar numa direção diferente da do campo magnético, tá? Então vamos deixar o seno lá. Sabemos também que velocidade é ΔS sobre ΔT. Lembra que eu falei? Vamos considerar um fluxo constante de elétrons, ou seja, a velocidade que o elétron está percorrendo é constante. Nesses dois, ou anteriormente, naqueles três fios que eu tinha feito anteriormente. A velocidade ali é constante. Velocidade mede a relação entre a distância que o corpo percorre em relação a um determinado intervalo de tempo. Nesse caso, qual foi a distância que o elétron percorreu aqui? A distância que o elétron percorreu foi o comprimento total do fio. Lembra no segundo ano? Física representa o comprimento com que letra? L. Por isso que eu botei L ali. Então, eu posso vir aqui e no lugar do ΔS, eu colocar L. Se eu pegar isso aqui e substituir aqui, força magnética é módulo de carga, né? Vezes a velocidade, que é L sobre ΔT, vezes campo, vezes seno de θ. Olha aqui. Carga sobre tempo é corrente elétrica. Eu tenho aqui nessa relação carga sobre tempo, tá vendo? Eu tenho. E se eu tenho, isso aqui pode ser chamado de corrente elétrica. Corrente elétrica vezes comprimento, vezes campo, vezes seno de θ. Reforçando o que eu tinha falado inicialmente. Tá vendo? A força magnética depende diretamente do comprimento, a força magnética depende diretamente da corrente e a força magnética depende diretamente do campo magnético. Então, a experimentação, ela reforçou o resultado matemático. Ou seja, a força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica pode ser calculado fazendo campo vezes corrente, vezes comprimento, vezes seno de θ. Antes estava corrente, comprimento e campo, né? Nós colocamos assim para ficar mais fácil de lembrar, né? Bio. É mais fácil você lembrar bio do que você lembrar aí QL. Desculpa. ILB. Bio e LB. O que é mais fácil lembrar? Lembrar bio. Como a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então a gente deixa bio. Esse θ aqui é só para lembrar que a intensidade da força magnética no fio depende do ângulo que ele está formando com o campo magnético.
Então, se eu tenho um campo magnético aqui e o fio estiver nessa direção, a corrente elétrica, eu tenho que medir o ângulo entre a corrente e o campo, porque esse ângulo vai determinar a intensidade. Na maioria dos exercícios, nós trabalhamos com a hipótese de que a corrente elétrica forma um ângulo de 90 graus com o campo, que aí você tem a força magnética máxima, né? E aí o seno de 90 é 1, você esquece o seno, tá? Mas aquele seno tá ali para lembrar que depende. Se for perpendicular, você usa só bio. Se não for 90 graus, o macetezinho, tá? Bio sem teta. Talvez para lembrar mais fácil. Vocês gostam dessas coisas para lembrar? Então, a força magnética é do bio sem teta, ou do bio sem teta. Se tiver um ângulo de 90 graus, é só bio, ok? E como que eu vou saber se a força magnética está para a direita, está para a esquerda, está para cima ou está para baixo? Porque não pode mudar, né? Eu tinha feito assim. Tem um campo magnético entrando no quadro, tem um fio que está sendo percorrido por elétron, e se eu usar a regra do tapa, que a gente estava usando na semana passada, o que acontece? O elétron está indo para lá, o campo magnético está entrando no quadro, e a força magnética é para onde? Para baixo. Então, o elétron fica sujeito a uma força magnética para baixo. Muito bem. Eu vou continuar usando a mesma regra do tapa, só que um detalhe. Se o elétron está se movendo para a direita, gente, qual é o sentido da corrente que eu vou usar? Eu vou usar para a direita? Não. Eu vou usar para a esquerda, porque nós usamos o sentido convencional da corrente, correto? E muito bem. E se eu continuar do jeito que eu fiz para o elétron está para lá, para a direita, o campo magnético está entrando, como o elétron eu bato com as costas da mão. Se eu fizer isso, corrente elétrica, campo está entrando. Se eu fizer com as costas da mão, o que vai acontecer? Vai dar errado, porque a força magnética tem que ser para baixo. Então, nós vamos pegar a regra do tapa e vamos adaptar para a corrente elétrica. Como? O polegar não vai ser mais velocidade. O polegar vai ser sentido da corrente elétrica. Então, a minha base é o sentido da corrente. Então, o polegar está para cá. Esses dedos ainda continuam sendo a força magnética, o campo magnético. Então, corrente para a esquerda, campo magnético entrando. Para onde que tem que estar a força magnética? Para baixo. E o que ficou virado para baixo aqui na minha mão? A palma da minha mão. Então, para a corrente elétrica, vai ser corrente, campo, e eu dou um tapa na força. Então, corrente, campo, e eu dou um tapa na força, porque a força magnética continua tendo que ser para baixo. Emerson, mas eu posso fazer só com o elétron se eu quiser? Pode, não tem problema nenhum. Você só tem que lembrar que, se eu der um exercício para você, dizendo para você assim, o fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Você só tem que lembrar que se a corrente está para lá, é porque o elétron está se movendo no sentido contrário. Você pode guardar assim, sem problema. A corrente está para lá, então o elétron está vindo para cá, o campo magnético está entrando, eu bato com as costas da mão. Ou você simplesmente faz essa adaptação. Se for para fio, corrente, campo está entrando, eu dou um tapa na força. Você vai chegar no mesmo resultado. Então, Bom, agora eu vou falar sobre força magnética entre fios. Porque anteriormente eu falei sobre a força magnética sobre um fio. Agora eu vou falar entre fios. Hoje não acontece com muita frequência mais isso. Mas, há um tempo atrás, de vez em quando acontecia curto-circuito na rede de distribuição de energia elétrica, lá no poste. Os postes, eles têm
aqui em cima os fios de altíssima tensão e aqui na lateral eles têm os fios que são os que vão dar lá os 110 volts, os 220 volts. Você tem os aqui em cima que são de alta tensão, 3.000, 4.000 volts, e você tem esses três que ficam normalmente um do lado do outro, que vai lá para sua casa, né? Que são os 110 volts depois de passar pelo transformador. E o que acontecia há um tempo atrás? Esses três fios encostavam um no outro, do nada. De repente, começava um fio a encostar no outro, dar curto-circuito, queimar equipamento nas casas. E por que que isso acontecia? E é exatamente o que eu vou tratar aqui, tá? Por que que esses três fios esticados aqui, separados por uma distância considerável, por que que de vez em quando eles encostavam um no outro? Então, o que que acontece? Olha só. Vamos pensar aqui no fio X, percorrido por uma corrente elétrica. O que que nós sabemos? Todo fio percorrido por corrente elétrica gera em torno dele um campo magnético, dado pela primeira regra da mão direita. Lembra? O movimento. Eu coloco o meu polegar no sentido da corrente elétrica, o movimento de fechar a minha mão para segurar o fio me dava o sentido do campo magnético. Então veja bem, esse fio percorrido por uma corrente X, esse fio X percorrido por uma corrente que eu vou chamar de corrente I1, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dando nome para ela, percorrido por uma corrente elétrica I1, movimento, ele vai gerar um campo magnético entrando aqui embaixo, certo? Ó, a corrente está para lá, se eu fizer o movimento de fechar a minha mão tentando segurar o fio, tem um campo magnético entrando aqui, vou colocar de azul, tem um campo magnético entrando, e esse campo magnético eu vou chamar de campo magnético B1. Ele entra aqui embaixo, passa lá por trás e sai ali em cima. Lá em cima eu não vou fazer não, porque eu vou fazer só na parte de baixo para vocês entenderem. Então, esse fio, essa corrente elétrica, faz aparecer um campo magnético aqui embaixo, cuja a intensidade é μ0 I1 sobre 2πr, onde r é a distância do fio até o ponto P que eu quero determinar. Lembra disso? Muito bem. Mas veja bem, lembra que eu falei? Ó, o poste, 3 fios. Vamos imaginar que esse fio que eu chamei de X é esse fio aqui de cima. E se é esse fio aqui de cima, o que os dois fios de baixo estão? Os dois fios de baixo estão aqui. Eles estão aqui embaixo, ó. Ou seja, esses dois fios aqui embaixo estão dentro de um campo magnético. Dentro de um campo magnético gerado por quem? Por aquele fio que está ali. Então, eu vou fazer com um fio só, porque a ideia é vocês entenderem isso. Eu vou fazer com um fio só agora. Então, esse fio que eu chamei de X está gerando esse campo magnético aqui, só que aqui embaixo tem outro fio, também percorrido por corrente elétrica. Também no mesmo sentido, também para a direita, que eu vou chamar de corrente elétrica I2. E eu vou chamar esse fio aqui de fio Y. Então, veja bem. Tem um fio que está percorrido por corrente elétrica, gerou o campo magnético aqui embaixo. Que, coincidentemente, tem outro fio sendo percorrido por corrente elétrica. Então, o que acontece? O que acontece
volto para a situação anterior, né? Se eu apagar esse fio aqui, agora eu voltei para o desenho que eu tinha feito anteriormente, né? Quando eu coloquei ali sobre fios, né? Eu tenho um fio percorrido por uma corrente elétrica dentro de um campo magnético. O que acontece é que anteriormente eu não citei a fonte. Na parte anterior eu não falei quem é que estava gerando esse campo. Agora eu estou te falando. Quem está gerando esse campo é um fio que está aqui em cima, sendo percorrido por uma corrente elétrica que eu estou chamando de I1. E aí, qual vai ser a força magnética sobre ele? Ora, a força magnética sobre ele é corrente, campo, corrente, campo, dou um tapa na força, né? Porque eu estou usando o sentido convencional. Então, vamos lá? Corrente, campo entrando, dou um tapa na força. Então, esse fio aqui, ele fica sujeito, eu estou olhando aqui para ver qual cor que eu vou colocar ali, eu quero colocar a cor diferente. Vou colocar verde. Então, esse fio vai ficar sujeito a uma força magnética. Gerada por quem? Pelo campo magnético desse fio aqui. E como que eu vou calcular essa força magnética? Ora, Biu sem θ. A força magnética sobre o fio Y é Biu sem θ. O fio está aqui, né? Na horizontal para a direita. E o campo magnético está entrando no quadro. Qual é o ângulo formado entre eles? 90 graus. Esse cara aqui, então, é 1. Né? Porque sendo de 90 é 1. Sobrou apenas o Biu. Com um detalhe. Esse campo aqui é qual? Esse cara está sujeito a esse campo que foi criado por esse cara aqui. Então, aqui é B1. E essa corrente? É a corrente do fio, porque eu estou calculando a força magnética sobre o fio 2. Então, essa corrente aqui é a corrente 2. E aquele comprimento? Eu estou calculando a força magnética nesse fio. Eu tenho que usar a corrente dele e o comprimento dele. Ok? A única coisa que não vai ser 2 aqui é o campo magnético, porque ele não pode ficar sujeito ao próprio campo magnético. Não tem como ele gerar o campo magnético e ele mesmo se exercer força, porque força é a interação entre dois corpos. Então, essa força aqui, ela tem que ser feita por outro corpo. Está sendo feito por esse cara aqui. Ok? Veja bem. Então, a força magnética sobre o fio que eu chamei de Y é o campo magnético gerado por esse cara aqui de cima, que eu vou colocar de azul, μ0, I1, 2π. O que é aquele R? O que eu falei que era o R? A distância do fio até o ponto que eu quero, né? Normalmente nós chamamos de D mesmo, tá? Então não vou colocar R não, eu vou colocar D mesmo, que é a distância entre os dois fios, ok? Vezes a corrente I2, vezes o comprimento I2, ok? Ou seja, a força magnética é μ0 I1 vezes I2 vezes L2 dividido por 2π vezes D. Nossa, Emerson, muito complicado, né? A princípio, mas depois se você acostuma, né? É só entender que esse cara aqui, ele fica sujeito a uma força magnética. Força é a interação entre dois corpos. Então alguém tem que fazer essa força. Quem está fazendo? Esse fio. Como que ele está fazendo essa força? Através do seu campo magnético. Mas Emerson, ele vai fazer força no outro? Aí eu faço a pergunta, ele vai fazer força no outro?
Vai. A terceira lei de Newton garante isso pra gente. Porque a toda ação tem que corresponder uma reação na mesma direção, com a mesma intensidade e sentido contrário. Então, esse fio, do mesmo modo, está exercendo sobre aquele lá uma força magnética para onde? Para baixo. Ele está exercendo uma força para baixo. Significa então, Emerson, que a equação vai ser a mesma? Sim, a equação vai ser a mesma. Então eu posso tirar esse y daqui. E, obviamente, nós vamos considerar que os dois fios teriam o mesmo comprimento, né? Então você vai considerar que os dois fios teriam o mesmo comprimento. E se eles têm o mesmo comprimento, esse L2 aqui seria simplesmente L. Mas e se forem diferentes? Aí você usa o L que está pedindo lá. Porque pode acontecer de você ter esse fio aqui de 50 metros e você ter um fio mais curto, né? Um fio de 30 metros. Ah, mas você não falou que é no poste? Eu dei um exemplo. Você pode ter outras situações, tá? Ah, voltando ao poste. E aí, por que aqueles três fios, de vez em quando, um encostava no outro? Tá aqui os dois postes, né? E aí aqueles três fios aqui, de repente, acontecia desses fios encostarem um no outro. E por que isso acontecia? Vamos lá. Eu vou fazer só com dois para ficar mais fácil, tá? E normalmente acontecia entre os dois de baixo. Ó, os dois fios estão percorridos pela mesma corrente elétrica, no mesmo sentido. E o que acontece? Quando a corrente elétrica passa por um fio, parte da energia elétrica se transforma em quê? Térmica. Ou seja, o fio aquece. Se você pega ainda num dia em que a temperatura está elevada, ele vai absorver calor do meio. Então, esses dois fios, eles vão absorver calor do meio, vão receber calor da corrente elétrica e vão sofrer a expansão térmica, vão dilatar. E na hora que eles dilatam, eles não ficam retinhos. Eles pegam e fazem uma barriga assim. Eles fazem uma barriga porque eles ficam expandidos, né? E aí, como a força magnética é de atração, esse fio aqui de baixo subia. E na hora que ele subia, ele encostava com o fio de cima. E aí era curto-circuito, né? E aí o que aconteceu? As empresas que fazem a distribuição de energia elétrica tiveram que dar uma solução para isso. Hoje, você já não vê, em muitos lugares você não vê esses três fios, você vê um fio só, um não, né? Você vê os três fios, só que esses três fios estão enrolados no outro, porque eles encaparam os fios. Porque é tudo 110, então encapar os fios causaria o isolamento, né? Daria o isolamento necessário. Então, tem muitos lugares hoje que é 3 fios enrolados. Na verdade, são 4, né? Porque você tem o de alumínio que seria para o aterramento. Mas então, você tem os 3 fios enrolados. E ainda você vê desses fios aqui, só que você vê com eles assim. Os 3 fios estão assim. E você vai ver alguns canos de PVC. Inicialmente, eles colocaram literalmente, você via direitinho, cano de PVC. Eles colocaram um cano de PVC aqui e amarraram. Qual é o objetivo do cano de PVC? Não deixar que o fio deslocasse. Porque acontecia que com o comprimento, né, pelo comprimento, era possível ele ir para cima e conseguir encostar. E aí, se eu coloco isso aqui, esse comprimento aqui, dilatado, não é o suficiente para poder o arco da circunferência chegar lá. Ele até sobe, mas ele sobe até aqui assim, ó, e não consegue encostar lá no fio de cima. Então, eles fizeram isso inicialmente porque os fios da rede elétrica, eles não têm vida infinita.
Existe uma vida útil. Esses fios, de vez em quando, de tempos em tempos, eles têm que ser trocados. 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei qual é o intervalo de tempo, mas eles têm que ser trocados. Porque com o tempo, oxidação, essa questão da corrente elétrica está passando muito alta. Então, tudo isso vai fazendo com que, em algum momento, esses fios têm que ser substituídos. E aí, quando eles são substituídos, já não são dessa forma. E é óbvio que as empresas do país inteiro não iam fazer essa substituição de uma vez. O que eles fizeram? Fizeram essa adaptação, que em outros lugares chama gambiarra, mas é uma adaptação. Fizeram uma adaptação e quando esses fios forem trocados, eles já não vão ser colocados dessa forma, eles vão ser colocados entrelaçados um no outro assim, mas já encapado para resolver esse problema do curto-circuito, tá? Então, toda vez que você colocar dois fios próximos um ao outro, percorridos por corrente elétrica, eles vão ficar sujeitos à força magnética. Sempre de atração, Emerson? Não. Se essa corrente estiver para lá e essa corrente estiver para cá, não será de atração. Por que que não será de atração? Porque essa corrente continua gerando o campo magnético aqui, né? E a força magnética vai ficar para onde? Corrente, campo está entrando, eu dou um tapa na força. A força magnética será, nesse fio de baixo, será para baixo. Consequentemente, nesse fio aqui tem que ser para cima, porque tem que ser sentido contrário. Então, aqui acontecerá a repulsão, tá? Então, quando você colocar dois fios próximos um do outro, vai acontecer a atração ou a repulsão entre os fios, porque um fio gera campo magnético sobre o outro, né?